Oi, aqui quem fala é o Henrique. Hoje eu e o Enzo a gente vai estar dando a videoaula de física para a prova do primeiro bimestre. A gente vai abordar a matéria anterior à paralisação, ao período de estudo à distância. Então, como que vai funcionar essa videoaula? A gente vai primeiro dar a matéria, as fórmulas e depois a utilização concreta em exercícios para entender melhor como funciona, senão ficam somente em vão nessas fórmulas. Então, primeiro tópico temos referencial, movimento e repouso. Essas são palavras muito importantes no vocabulário para entender a cinemática, que é a física que estuda os movimentos. Então, de forma geral, movimento e repouso eles vão depender do referencial. Ou seja, a gente determina se um corpo está em movimento ou repouso de acordo com o referencial. Então, vamos lá. Referencial é o corpo ou lugar que serve como base para os cálculos. É de posição, velocidade e aceleração e se usa para uma comparação. Já o movimento é quando a posição do corpo se altera, em relação ao referencial, obviamente. E o repouso é quando a posição do corpo não se altera. Vamos colocar isso em um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o trem, ele está se movendo na plataforma. E aí a gente tem um observador nessa plataforma e um passageiro dentro desse trem. Então, se a gente tomar o observador como referencial, o passageiro e a lâmpada estão em movimento e a estação está em repouso, já que a posição dela não se altera em relação. Dois nomes importantes no estudo do movimento foram Aristóteles e Galileu, que tinham ideias opostas. Aristóteles ele acreditava que todo movimento deveria ser fruto de alguma força, ou seja, para um objeto, algum corpo se mover, deve ter uma força atuando sobre ele. Ele também classificou os movimentos como natural e violento. O natural é caracterizado quando ocorre o deslocamento de um corpo para o seu local original da natureza. Por exemplo, quando a água ela escorre pela terra, porque o local original da natureza da água é embaixo da terra. Já o movimento violento ele é caracterizado quando ocorre o deslocamento de um objeto de seu lugar natural por meio de uma força. Por exemplo, quando erguemos um bloco do solo, estamos exercendo um movimento violento, porque o lugar natural dele é o solo. E estamos tirando ele de lá por meio de uma força. Agora Galileu. Galileu tinha outras ideias sobre o movimento, que opunham a Aristóteles. Ele dizia que o movimento não deveria necessariamente ser fruto de uma força. Vamos ver o seu experimento. Então Galileu propôs o seguinte experimento. Ele soltou uma bola de um plano inclinado e ela subiu outro plano até atingir a mesma altura em que ela foi liberada. Isso desconsiderando atrito e outras forças resistivas. Ele também observou que independe da distância. A bola irá atingir a mesma altura, independente da distância ou o ângulo que este plano esteja inclinado. Logo, ele formulou a seguinte conclusão. Se o plano depois da inclinação for horizontal, a bola continuará em movimento para sempre, mesmo sem nenhuma força agindo sobre ele, porque nunca atingirá a mesma altura em que foi liberada. Dessa maneira, não tem nenhuma força atuando sobre essa bola para ela estar em movimento. Isso opunha Aristóteles, que dizia que para ter movimento deveria ter uma força. Depois de Galileu propor esse experimento, Isaac Newton formula sua primeira lei, a inércia. Ela diz: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ou MRU, acontece quando o movimento ele desenvolve uma mesma velocidade durante todo o deslocamento. Isso a gente vai ver depois. Para entender melhor, vamos ver esse exemplo do ônibus. Os dois corpos estão em movimento, certo? Aqui o ônibus também está. Quando o ônibus freia, os corpos tendem a permanecer em seu estado de movimento, certo? Logo, eles são jogados para frente. Essa mesma situação acontece quando o ônibus está parado, ou seja, eles estão em repouso, considerando o referencial o solo, e eles tendem a permanecer em repouso quando o ônibus começa. Dessa maneira, a gente pode concluir que a tendência ou de permanecer em movimento ou de repouso, ela só é alterada
de acordo se uma força externa for exercida, ou seja, considerando esse primeiro exemplo aqui. O ônibus está freando, esses corpos aqui, eles vão uma hora chegar em repouso porque uma fonte externa está colocando-os em repouso. Outros conceitos importantes são trajetória, deslocamento e distância. Trajetória é definida como o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um objeto no decorrer do tempo. Certo? Então, vai ser as posições que o objeto vai ocupar durante o tempo. O importante é perceber que a trajetória ela vai depender do referencial. Por exemplo, se a gente está pegando esse exemplo do avião deixando cair uma bomba, ou uma bomba atômica, ou algum objeto. Se a gente considerar o observador, esse objeto vai realizar uma trajetória parabólica. Se a gente considerar o avião, ou o piloto deste avião, este objeto realizará uma trajetória vertical. Ou seja, essa trajetória ela vai depender de qual referencial que a gente está considerando. Então, outras diferenças que são importantes que muitas vezes o senso comum dá como iguais, que é a trajetória, o deslocamento e a distância. O deslocamento é também conhecido como ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Então, posição final, por exemplo, é B menos posição inicial. Esse vai ser o seu deslocamento. Trajetória, como já vimos, está aqui. E a distância percorrida. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Enzo, o outro coordenador do ARPA 1, e eu vou estar dando essa aula de física para vocês junto com o Shurig. Eu vou explicar agora aqui para vocês a aula 4, que é a aula que fala de velocidade escalar média. Essa velocidade escalar média é uma média da velocidade percorrida durante todo um percurso. E tem uma fórmula para a gente descobrir isso, que é ΔS sobre ΔT. O ΔS é a variação de espaço, que pode ser decomposta, então, por espaço final menos o espaço inicial, que é o S0. E o ΔT é a variação de tempo, que pode ser decomposto também por TF, tempo final, menos TI, tempo inicial. Isso leva a gente para o nosso vocabulário. Então, a posição inicial, que é o S0, é o local onde o movimento iniciou em um instante definido. Então, depende muito desse instante, que é justamente o tempo. A posição final é o local onde o movimento encerrou em um instante definido. Então, novamente, depende do instante, do tempo que a gente está falando. Então, o nosso SF pode ser diferente dependendo do tempo. O instante inicial é justamente o tempo em que o movimento começou, o horário que o movimento começou. E o instante final é o horário que o movimento encerrou. Entendendo isso, gente, é muito importante a gente realizar uns exercícios para a gente poder treinar, que é justamente o que a gente vai fazer agora. O exercício, então, é um exercício da FATEC, da aula 4 de velocidade escalar média. Ele fala pra gente: numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente 60 km, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em 45 minutos. Considerando que ele chegue em Santos no tempo previsto, a velocidade média desenvolvida deverá ser aproximadamente em km por hora de... Então, ele dá todos esses dados pra gente, a gente vai ter que utilizar aquela formulinha de velocidade média, que é variação de espaço sobre variação de tempo, que é espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Nesse exercício, o espaço final vai ser 60 km. Então, a gente vai colocar 60 menos 0, que é o espaço inicial, sobre o tempo final, que é 45 minutos, porque ele está falando que ele vai chegar nesse tempo previsto, então 45 minutos, menos o tempo, que é o 0, tempo inicial. Isso vai levar a gente a ter 60 sobre 45 e fazendo a divisão a gente tem 4 sobre 3. Então 4 km em 3 minutos. Só que a gente não quer 3 minutos, a gente quer 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então para chegar em 1 hora a gente vai ter que multiplicar isso por 20. Como a gente vai multiplicar o 3 por 20... a gente vai ter que multiplicar o 4 por 20 também.
Então, 4 vezes 20 vai dar 80. Então, a gente vai ter que é uma velocidade de 80 quilômetros por hora. A gente vai falar um pouquinho sobre função horária. A função horária é uma função que determina a posição em que o objeto se encontra. E por que ela chama horária? Porque ela depende justamente desse horário. Então, a gente vai descobrir qual que é uma posição dependendo desse horário. Ela é basicamente uma decomposição da fórmula da velocidade, que é V igual a SF menos SO sobre TF menos TI. A gente vai cancelar esse tempo inicial assumindo que ele é igual a zero. E aí a gente vai ter V igual a SF menos S0 sobre T, porque só vai ter um tempo agora, assumindo que o TI é igual a zero. Como esse T está dividindo o SF menos S0, a gente vai passar ele para o outro lado. Então a gente vai multiplicar ele com V. E a gente vai ter que VT é igual a SF menos S0. Isso, o que vai acontecer? A gente vai ter que SF, a gente vai passar esse S0 para cá e a gente vai ter que SF é igual a S0 mais aquele VT que a gente tinha falado antes, que é justamente a fórmula que a gente conhece como a fórmula do sorvete. Ela determina então a posição em que um objeto se encontra. Bom, gente, depois de aprender a fórmula da função horária, a gente vai começar a fazer os exercícios de encontro. Os exercícios de encontro pedem para a gente descobrir o momento em que dois corpos se encontram. E para isso a gente vai precisar utilizar a fórmula da função horária. A fórmula da função horária é a que define a posição dependendo do tempo. Então lembrando, é SF igual a S0 mais VT. Então, dependendo do tempo, a gente vai achar uma posição. Se essa posição é igual, então, se dois corpos se encontram na mesma posição, o SF vai ser igual. E a única coisa que a gente vai precisar descobrir vai ser o T, que é justamente o que a gente vai querer descobrir nos exercícios de encontro. Vamos começar a fazer esse exercício, então. É um exercício da SPM que fala pra gente. Dois carros A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme no mesmo sentido. No instante zero, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Então, o carro A vai estar na posição 0 e o carro B vai estar na posição 1000. Vamos fazer, então, a função horária de cada carro. Eu vou chamar a função horária do carro A de SA. Então, S0 do carro A vai ser 0 mais a sua velocidade, que é 20t. A função horária do carro B vai ser SB. Só que aí a posição inicial do carro B é 1000 e a sua velocidade é 15, então é diferente desse aqui. Então a gente vai ter que SB igual a 1000 mais 15t. Se SA no momento de encontro vai ser igual a SB, a gente pode igualar esses valores. Então a gente vai chegar que 20t é igual a 1000 mais 15t. A gente vai passar esse 15t para cá, para isolar o t, e a gente vai chegar que 5t é igual a 1000. Depois a gente vai dividir o 1000 por 5 e vamos ter que t é igual a 200 segundos. Opção A. Bom, vamos falar um pouco sobre movimento retrógrado e progressivo. Se o movimento estiver no sentido da trajetória, ele vai ser um movimento progressivo. Se o movimento estiver no sentido contrário da trajetória, ele vai ser retrógrado. Então, vamos supor aqui nesse exemplo. A gente tem uma trajetória para a direita, então indo para o leste. Esse carro está indo no sentido da trajetória, então ele está indo para a direita, então ele está fazendo um movimento progressivo. Só que esse carro ele está indo no sentido contrário da trajetória, ele está indo para a esquerda, então ele está fazendo um movimento retrógrado. Vamos ver como que isso funciona nos gráficos. Se a gente tiver uma reta apontada para cima, a gente vai estar com um movimento progressivo. A gente vai estar falando de um movimento progressivo, porque as posições do corpo vão aumentar, então vai ser crescente. Só que, se a gente tiver uma reta apontada para baixo, a gente vai estar falando de um movimento retrógrado, porque as posições vão diminuir, então vai ser decrescente. A aceleração escalar média. A aceleração escalar média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em determinado intervalo de tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Então a gente tem que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Decompondo, a gente tem que velocidade final, que a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. A gente sempre vai utilizar o sistema internacional que mede isso,
em metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um exercício então para aplicar essa fórmula. Um objeto em movimento uniformemente variado tem a sua velocidade inicial VI igual a 0 metros por segundo e a sua velocidade final VF igual a 2 metros por segundo e o intervalo de tempo de 4 segundos. A aceleração do objeto é, então vamos fazer aqui aquela fórmula. Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, decompondo, e vai ser velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Aplicando no exercício, qual a velocidade final? A velocidade final é 2, menos a velocidade inicial, que é 0, sobre o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que vai ser 0. Isso vai levar a gente para 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Isso é a resposta B, meio metro por segundo ao quadrado. Vamos entender agora então a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz pra gente o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante pode variar muito, depende muito de que você está fazendo, de quais são as forças, quais são os vetores que você está utilizando. Mas vamos fazer um exercício para a gente dar uma treinada e aplicar essa fórmula e conseguir entender isso. Esse exercício diz pra gente: para empurrar uma caixa que desliza sobre o chão liso, o rapaz realiza uma força de 320 newtons. Determinar a massa em quilogramas da caixa, sabendo que a aceleração adquirida pela caixa é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, a gente já tem a força resultante e a gente já tem a aceleração. O que a gente quer descobrir é m. Então vamos circular aqui. Vamos só colocar aqui do lado de novo a formulinha. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente já tem a força resultante, que é 320. A massa é o que a gente quer descobrir, então a gente deixa a incógnita aí. E a gente já tem a aceleração, que é 4. Então a gente vai passar agora esse 4 para cá, e a gente vai ter que m é igual a 320 dividido por 4. M, portanto, é 80. Então a nossa resposta, a massa, é de 80 kg. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre forças. A primeira força que a gente vai falar vai ser sobre a força-peso. Força-peso é uma força que puxa os corpos para baixo. E ela pode ser calculada por P igual a M vezes G, sendo P a força-peso, M a massa e G a aceleração gravitacional, que normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado nos exercícios. É muito importante lembrar que as forças são sempre medidas em Newton. A força normal é a segunda força que a gente aprendeu no bimestre. É uma força aplicada quando se tem um corpo em contato com uma superfície. Ela sempre vai ser perpendicular à superfície e vai puxar esse corpo para cima. A outra força é a força de tração, que é realizada por fios esticados e que é medida pelo dinamômetro. Vamos fazer um exercício então para ver se a gente entende. Supondo que uma aranha de massa igual a 5 kg está pendurada por 10 fios de teia, determine o peso da aranha em newtons e o valor da força T, sabendo que a aranha está parada e dada a gravidade da Terra de G igual a 10 metros por segundo. Vamos lembrar que P é igual a massa vezes a gravidade. A massa, nesse caso, é 5 kg, então a gente coloca aqui 5. E a gravidade é dita no exercício como 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, fazendo essa multiplicação, a gente chega que P é igual a 50 newtons. Como a aranha está parada, é dito no exercício, a gente pode assumir que ela está em equilíbrio e que, portanto, a força P vai ser igual à força de tração. Então, 10T, que são as 10 forças de tração, vai ser igual à força peso. Como a força peso é 50 newtons, 10T vai ser igual a 50 newtons, e fazendo essa divisão de 50 por 10, a gente chega que T é igual a 5 newtons. Agora vamos tratar sobre os vetores. O que são vetores? Vetores são segmentos de retas orientados responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais, ou seja, alguns exemplos dessas grandezas são a força, velocidade e aceleração, ou seja, vai ser como a gente vai representar essas grandezas em formas de segmentos, de setas. O que isso proporciona? A gente pode saber por elas o valor numérico, ou seja, por exemplo, quantos newtons tratando de força, quantos metros por segundo velocidade, ou metros por segundo ao quadrado tratando aceleração, a direção e o sentido. A direção é quando a gente considera o plano cartesiano, ou seja, a direção ela vai ser ou vertical,
horizontal ou diagonal. Já o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para o norte, sul, leste, oeste. Agora falaremos sobre a soma de vetores. A soma de vetores ela é majoritariamente usada quando estamos tratando de forças. Por exemplo, temos aqui um objeto. Estão sendo exercidas sobre este objeto algumas forças que são representadas por esses vetores, esses segmentos de reta. Para saber a força resultante, ou vetor resultante, temos que somar esses 3 outros vetores. Existem 2 métodos para fazer isso. O método da poligonal. Eu vou explicar agora. Vamos aqui ver essa situação. Temos aqui 3 forças sendo representadas por 3 vetores. Para realizar o método da poligonal, temos que manter as medidas e as inclinações. Então vamos lá, traçamos igual que está representada esse vetor, o primeiro vetor. Na ponta deste vetor, traçamos o segundo, e na ponta deste, traçamos o terceiro. Nas 2 extremidades, a gente vai traçar uma reta ligando as 2 extremidades. Lembrando que a ponta, a seta, ela vai aonde acaba o último vetor representado. Vamos aqui, nesse caso, quando dizemos que está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, podemos concluir que ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, esses vetores, se a força resultante for zero, vai dar uma figura fechada. Como podemos provar isso? Por exemplo, o vetor aqui, na ponta deste colocamos o outro, na ponta deste colocamos o outro. Como que vamos traçar uma reta nas 2 extremidades? Não há. Então, podemos dizer que a força resultante é igual a zero. Bom, gente, vamos entender agora o outro método para somar os vetores, que é o método do paralelogramo. Esse método a gente vai utilizar quando a gente tiver somente 2 vetores. Então, vamos supor aqui que a gente tem o vetor F1 e aqui a gente tem o vetor F2. Para somar, a gente vai copiar esses vetores. Só que ao invés de copiar o vetor F2 no final do vetor F1, a gente vai colocar eles com o mesmo início. Então, vamos exemplificar isso. Vamos copiar aqui mantendo a direção e o tamanho. Então, esse é o F1. E onde começa o F1, o início do F1, vai começar o F2. Ou seja, eles vão ter o mesmo início. Depois disso, a gente vai traçar uma reta paralela a esses vetores, onde acabam os outros vetores. E a gente vai encontrar uma diagonal entre essas retas paralelas feitas e os vetores. Essa reta diagonal vai ser a nossa força resultante. Então, vai ser o nosso vetor, vai ser a soma. Bom, gente, vamos entender como que funciona a subtração de vetores. É muito importante entender que subtrair é a mesma coisa que somar com um vetor oposto. Vamos entender primeiro o que seria um vetor oposto. Aqui a gente tem um vetor B. Esse vetor B vai estar apontando para a esquerda. O vetor oposto ao vetor B vai ser chamado de menos B, ou seja, B negativo, e ele vai mudar a sua direção, ele vai manter o mesmo tamanho do vetor B, mas ele vai aderir a uma direção oposta ao vetor B. Ou seja, se o vetor B está indo para a esquerda, o vetor menos B vai estar indo para a direita. É muito importante lembrar que na matemática, mais com menos dá menos. Então, se a gente quiser subtrair, a gente pode somar com o negativo. Isso é exatamente o que a gente faz aqui. A gente tem o vetor A e a gente quer subtrair o vetor B. O que a gente pode fazer? Pegar o vetor A e somar com o vetor menos B, que é o oposto ao vetor B. Porque menos com mais vai dar menos. Então, isso, aplicando-se aqui, é o que a gente pode enxergar. O vetor A com o vetor menos B vai dar o vetor A menos B. Gente, muito obrigado por assistirem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente pelo Instagram, que a gente tira rapidinho. E é isso, bons estudos, espero que vocês tenham gostado, boa prova.